boa tarde. Agradeço muito a comissão organizadora do 22º COBRAC, para a gente possa estar aqui hoje conversando, trazendo para vocês a ideia dos implantes curtos como opção dos enxertos ósseos. Antes de a gente falar de implantes curtos, acho importante a gente definir o que é implante curto. Às vezes o que eu considero curto pode ser o que o colega não considera como comprido, como longo. Então, a literatura é muito ambígua com relação ao que é implante curto. Dependendo do estudo, ele vai dizer que implantes curtos são aqueles menores de 12 milímetros, como alguns outros estudos dizem que os implantes curtos são aqueles menores que 7 milímetros. A maioria dos artigos classifica os implantes curtos como aqueles menores que 10 milímetros. Então, nós estivemos falando aqui hoje de implantes curtos, nós estamos considerando aqueles implantes de 8,5 para baixo. Então, esse a gente está considerando aqui nesse estudo hoje como implantes curtos. A gente sabe que toda vez que é perdido o elemento dentário, toda aquela estrutura de suporte, ela é perdida junto com o tempo. Então, aquele osso alveolar, que era responsável pela manutenção, pelo suporte dos dentes, com o passar do tempo vai sendo reabsorvido. E algumas vezes nós temos situações críticas como essa aqui, que qualquer tipo de prótese que eu faça aqui, vai ser difícil para o meu paciente usar. E nesses casos, se eu for tentar reabilitá-lo com os implantes, eu vou ter que pensar ou em aumentar esse osso, recuperar aquele volume ósseo perdido e instalar implantes convencionais, ou lançar mão dos implantes curtos. Pensando nas técnicas de aumento ósseo vertical, a gente sabe que essas técnicas envolvem uma maior morbidade e são técnicas que envolvem um alto treinamento do profissional para que ele realize esses procedimentos. São cirurgias complicadas e que algumas vezes necessitam de atendimento em nível hospitalar, não ambulatorial. Além disso, essas técnicas elas estão associadas muitas vezes a eventos adversos que podem trazer um fator complicante muito grande e que vai afastar o meu paciente daquela atividade diária dele por mais tempo. Isso acaba fazendo com que esse paciente seja refratário desse tipo de tratamento e muitos deles não tratam porque não querem passar por essa situação. Além disso, a literatura tem mostrado que esses técnicos cirúrgicos podem algumas vezes falhar em alcançar aquele objetivo desejado. Quer dizer, eu fiz um aumento ósseo vertical para tentar instalar um implante de 11 milímetros ou de 13 milímetros e ao exame final, quando eu vou instalar o meu implante, eu vi que eu não consegui ganhar toda essa medida de osso que eu queria. Então, meu paciente foi submetido a um tratamento de alta morbidade, um tratamento que traz um desconforto de maior custo e posso tentar não chegar àquele resultado ideal desejado. Além disso, também tem sido discutido que a taxa de sucesso dos implantes instalados em áreas enxertadas, elas podem não ser tão altas como a daqueles implantes instalados em osso não enxertado. Com isso, os implantes curtos vêm se apresentando como opção a essas técnicas mais invasivas. Por que isso? Porque para os implantes curtos eu tenho uma técnica cirúrgica simplificada. Todos os profissionais que estão acostumados a trabalhar instalando implantes, eles podem, com uma pequena adaptação da sua técnica, trabalhar com os implantes curtos com alta taxa de sucesso, desde que eles entendam que um implante curto não é um implante longo e que eu cortei um pedaço. Existe todo um planejamento, eu tenho que entender toda uma lógica biomecânica para trabalhar com esses implantes. Eu tenho que, de alguma forma, compensar aqueles milímetros a menos que o implante tem, dando a ele uma condição que ele possa ter uma área de contato do osso implante, possa um dos implantes mais longos. Além disso, eu tenho menor risco cirúrgico. Por que o menor risco cirúrgico? Porque eu não vou estar trabalhando, manipulando acidentes anatômicos nobres, como forame eventual, como nervo alveolar inferior, ou mesmo como seio maxilar. Vou estar fugindo de trabalhar nessas áreas, trabalhando com implantes curtos. E também vou ter uma menor necessidade de enxerto. Por que uma menor necessidade, não uma ausência total de enxerto? Porque muitas vezes o caso é tão avançado, é tão complexo, que para instalar implantes curtos, eu vou ter que fazer alguma técnica de aumento vertical, para daí então trabalhar com implantes curtos. Para entender como é que acontece essa dissipação da carga no osso, eu gosto muito desse trabalho, que foi um trabalho que avaliou como é que os implantes se comportavam quando era instalado, quando era aplicada sobre ele uma carga de 100 newtons a 30 graus. Nós sabemos que as cargas angulares, as cargas que não incidem sobre o eixo, o longo eixo do implante, são cargas muito mais deletérias que aquelas que incidem sobre o longo eixo. Então, como o osso tem propriedade de viscoelasticidade, o que a gente observa é que o osso sofre uma deformação, e quando ele sofre essa deformação, ele dissipa um pouco dessa carga na mastigação. Se eu tenho um implante mais curto, ele vai ter uma movimentação maior dentro do osso e com isso ele vai ter uma dissipação de carga maior. Ao passo que os implantes mais longos, eles vão ter menor movimentação no corpo desse implante e vão concentrar as cargas justamente nessa região de flexura aqui. Além disso, o elemento finito tem nos mostrado que, independente do comprimento do implante, aqui nós temos um implante de 6 milímetros e um implante de 12 milímetros, a carga vai se concentrar nos 5 primeiros milímetros do implante. Ou seja, mesmo que eu tenha um implante de 13,
de 15, de 17, a carga vai estar concentrada nos 5 primeiros milímetros do implante. Ah, Eduardo, então quer dizer que eu não preciso nunca mais trabalhar com implante de 13, implante de 15? Não. Algumas vezes, para buscar uma ancoragem, uma estabilidade primária desse implante, eu sou obrigado a lançar mão de implantes mais longos, como, por exemplo, dos implantes imediatos, como o professor Guaraceli falou muito bem agora há pouco. Mas, se eu tenho condições, se eu não tenho uma disponibilidade óssea maior, eu me sinto bastante confortável em trabalhar com implantes mais curtos, porque eu sei que a carga vai ser dissipada nos primeiros milímetros do implante. Mas, para que eu possa ter essa segurança, eu preciso, aquilo que eu falei para vocês, eu preciso trabalhar com um osso que vá, com um implante que vá realmente ter uma maior área de contato osso-implante para dissipar essa carga. Para que ele tenha uma maior área de contato osso-implante, ele tem que ter uma boa superfície, ele tem que ter uma boa macrogeometria. Micro e macrogeometria trabalhando juntos, porque eu tenho maior área de contato osso-implante. Com relação à microgeometria, nós vimos que as superfícies tratadas, elas podem permitir que eu tenha uma retenção daquele coágulo no momento da cirurgia. Essa retenção do coágulo leva a uma retenção da rede de fibrinas com as plaquetas. Essas plaquetas liberam fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento vão então ser responsáveis pela diferenciação do osteoblasto, do pré-osteoblasto e osteoblasto, a sua migração em direção à superfície e a deposição da matriz óssea direto sobre a superfície do implante. Com isso, eu vou ter uma osteogênese de contato e uma maior área do meu implante coberta por osso. Mas eu também tenho que comparar esses ossos, esses implantes de superfície tratada com aqueles implantes de superfície usinada. Quando eu comparo esses dois implantes, nós vamos ver nesse estudo, por exemplo, são um estudo feito com implantes curtos, nós vemos que a taxa de falha dos implantes de superfície usinada é quase 3 vezes a taxa de falha dos implantes de superfície tratada. Então isso demonstra bem importante um tratamento adequado de superfície, especialmente para os implantes mais curtos. Com relação à macrogeometria dos implantes, nós temos vários fatores de influência na macrogeometria, não dá tempo de a gente discutir todos eles aqui, mas vamos dar uma atenção especial à relação altura e diâmetro do implante. Vamos imaginar, por exemplo, que o implante é um cilindro perfeito. Eu sei que ele não é um cilindro perfeito, o implante tem uma geometria complexa, mas para facilitar o entendimento, vamos pensar num cilindro perfeito. Para eu saber a área de superfície de um cilindro perfeito, eu tenho que usar essa fórmulazinha aqui. Então vamos imaginar que eu estou trabalhando com um implante de 4 por 8,5. Um implante de 4 por 8,5 vai me oferecer 100 pi milímetros quadrados de área de superfície. Quer dizer, eu tenho 100 pi milímetros quadrados de área para formar osso ali para reter o implante e dissipar as cargas. Se eu falo assim, poxa Eduardo, eu não me sinto confortável com o implante de 4 por 8,5 numa região de segundo molar, no extremo livre, eu acho que essa taxa é pequena, eu quero um implante mais comprido. Eu sou um bom cirurgião, vou submeter meu paciente a um aumento vertical, uma técnica de aumento vertical, e quero botar um implante de 4 por 13. Então vou ganhar 4,5 mm em altura. Vocês são cirurgiões, vocês sabem melhor do que eu também faço cirurgia, eu também faço enxertos, mas a gente sabe qual é a dificuldade para você ganhar 4,5 mm em altura. Bom, mas eu fazendo isso, eu vou ter um aumento na minha área de superfície em 36%. Ele sai de 100 para 136. Aumentei a minha área de superfície de osso implante, a minha área para contato do osso implante em 36%. Muito bom, ótimo. Mas será que essa é a melhor solução? Será que se eu, em vez de aumentar isso em 4,5 mm vertical, eu aumentar isso em 1 mm horizontal, eu tenho um bom resultado? Vamos pensar que em vez de trabalhar com implante de 4 por 13, eu optei por trabalhar com implante de 5 por 8,5. Será que eu tenho o mesmo resultado? Se eu for avaliar essa área de superfície, eu vejo que, saindo de um implante de 4 por 8,5 para um implante de 5 por 8,5, eu aumentei minha área de superfície em 35%. Quer dizer, eu consegui o mesmo efeito que eu tinha praticamente aumentando 4,5 mm vertical, aumentando 1 mm horizontal. Vocês vão concordar comigo que ganhar 1 mm horizontal é muito, muito, muito mais fácil do que ganhar 4,5 mm vertical. Além disso, eu falei para vocês que o estresse transmitido ao osso, ele se concentra nos 5 primeiros milímetros do implante, não é isso? Se ele se concentra nos 5 primeiros milímetros do implante, aumentar para 13 não vai me ajudar muito, mas aumentar o diâmetro dele vai me ajudar bastante. Até porque tem um trabalho de Lum e colaboradores em 91, que ele mostra que o estresse transmitido ao osso, ele diminui exponencialmente em relação ao diâmetro do implante. Mas como é que nós vamos trazer tudo para a clínica então? Eu falei para vocês que as cargas oblíquas são mais deletérias, então eu tenho que procurar fazer com que a carga incida sobre o longo eixo do implante. A forma que eu tenho para fazer isso é, o paciente se apresenta dessa forma, então como é que nós vamos trabalhar esse paciente? É feita a montagem articulador semi-ajustável e encerramento diagnóstico. A partir desse encerramento diagnóstico é gerada uma guia multifuncional,
onde esse paciente vai usar essa guia para fazer o exame tomográfico e essa mesma guia vai servir de guia cirúrgico. Então, quando o paciente faz o exame de imagem com essa guia na boca, nós temos esse resultado aqui. Onde eu tenho uma disponibilidade óssea, onde eu quero a minha coroa e onde eu quero que o longo eixo do meu implante insira. Com isso eu vou ter todas as informações. Agora eu pego essa mesma guia, levo para a boca e instalo o meu implante dentro dessa guia. Com isso vai me permitir que eu traga todo aquele meu planejamento para a minha cirurgia. Então tá aí, foi instalado um implante de 4x7, um implante de 5x7. Esses implantes foram sepultados, nós aguardamos em torno de 3 meses, depois de 3 meses são reabertos. E quando a gente reabre para fazer a moldagem, eu posso observar isso aqui, olha, os implantes não estão alinhados. Não está alinhado porque houve um erro na cirurgia? Não. Eles não estão alinhados porque eles foram planejados justamente dessa forma, para que eles possam coincidir com o dente do arco antagonista e a força seja aplicada preferencialmente no longo eixo desse implante. Esses implantes vão receber uma prótese provisória. Essa prótese provisória ela fica em infraoclusão e aí nós vamos gradativamente dando carga progressiva a essa prótese para que aquele osso ali possa voltar a se acomodar para receber carga. Em 3 meses, normalmente, essa carga progressiva está completa e o paciente fica mais um mês em carga plena, para depois, no 4º mês, é feita, então, a prótese definitiva para esse paciente. Aqui está a prótese definitiva e o acompanhamento depois de 4 anos, a gente pode observar que o nível ósseo foi mantido. Olha aqui, depois de 4 anos, eu tenho isso aqui estabilizado. Uma coisa que preocupa muito quem trabalha com implantes, e tem sido muito discutido em todo lugar que eu vou dar aula, principalmente o pessoal que defende o aumento ósseo vertical, é que quando eu trabalho com implantes curtos, normalmente é uma relação coroa-implante desfavorável. Mas eu devolvo a pergunta para vocês: quem falou que a relação coroa-implante é relevante? Se nós formos avaliar, a gente vai ver que foi feita uma analogia da relação coroa-implante de dente transportada direto para implante. Se fosse feito um trabalho assim, olha, se a minha relação coroa-implante for 1:2, a minha taxa de sucesso vai ser 80%. Se ela for 1:1, ela vai ser 60%. Se ela for 2:1, ela vai ser 50%. Isso não foi feito. Foi transportar, pegar a ideia lá do livro do professor Schönenberg, lá da década de 80, que ele dizia no livro dele que a relação coroa é raiz ideal para a prótese área de 1:2, foi transformada direto para a implantodontia. Quando a gente vai para a literatura buscar isso, primeiro, são muito poucos trabalhos que discutem essa literatura. A maioria dos trabalhos estão vindo agora, de 2010 para cá, discutindo isso. Alguns trabalhos que mostram realmente pesquisa em cima disso, como por exemplo esse trabalho, onde foram instalados 889 implantes, acompanhados por 2,3 anos, a gente vê que esse trabalho que avalia assim, qual foi a influência da relação coroa-implante na taxa de sobrevivência dos implantes. Então o que ele fez? Ele comparou a relação coroa-implante daquele grupo dos implantes que falharam com aquele grupo dos implantes que não falharam. Ele observou que no grupo que falhou, a relação coroa-implante foi 1,4:1. Enquanto no grupo que não falhou, a relação coroa-implante foi 1,3:1. E não houve diferença estatística entre o grupo. Quer dizer, não houve diferença na relação coroa-implante dos grupos dos implantes que falharam com o grupo dos implantes que não falharam. Então, esse trabalho conclui que a relação coroa-implante ela não foi relevante como um fator na perda dos implantes. Mas alguém pode dizer assim para mim: poxa, Eduardo, tudo bem, nesse trabalho mostrou que não foi. Mas será que ela não é relevante também, por exemplo, na altura da crista óssea marginal, no incidência de complicações? Então vamos pegar um outro trabalho, o trabalho de Schneider e colaboradores, onde foram instalados 100 implantes unitários, ou seja, só coroas unitárias. Tempo de avaliação muito bom, de 5 anos, e uma taxa de sucesso de 95,8%. O que ele quis avaliar nesse trabalho? Qual era a influência da relação coroa-implante na taxa de sobrevivência dos implantes? Isso o chute já tinha feito. Tudo bem, mas vamos avaliar. No nível ósseo marginal e também na incidência de complicações. Ele viu qual foi o resultado. Ela não foi, a relação com o implante não influenciou nenhum desses 3 fatores. Então, pode dizer para os senhores hoje que a relação coroa-implante não é uma coisa que tem nos preocupado na clínica. Nós temos alguns casos de relação coroa-implante desfavorável, em área de extremo nível, implantes unitários, e sim que isso tem aumentado também na nossa clínica. Eu não tenho essa estatística para trazer para vocês, nós estamos levantando esses dados ainda, mas não tem sido um fator relevante no sucesso dos nossos implantes. Hoje a gente não tem se preocupado com isso. E com isso, então, quando a gente começa a entender a lógica dos implantes curtos, a gente vê que nós podemos trabalhar com taxa de sucesso de 96% em maxila, 97% em mandíbula, alto grau de segurança. Mesmo que a gente esteja trabalhando com casos extremos como esse aqui, por exemplo, onde eu tenho uma área de osso disponível em torno de 4,5 mm
e 7 milímetros. E nós vamos ter que fazer alguma forma de aumento ósseo dessa região para trabalhar mesmo com implantes curtos. Então, nós instalamos um primeiro implante convencional aqui, um implante 375 por 10, mas na região de molar eu não tenho altura óssea suficiente para instalar implantes de no mínimo 5,5 milímetros de altura. Então foram instalados um implante sempre dentro do guia cirúrgico, a gente não abre mão de trabalhar com guia cirúrgico, a gente não abre mão do planejamento. Como eu falei para vocês, eu quero que a carga vá incidir no longo eixo do meu implante sempre que possível. E nós observamos que aqui nesse implante mais anterior, a porção vestibular dele ficou quase 1,5 mm fora do osso, enquanto no implante mais posterior, ele ficou 2 mm para fora do osso na porção vestibular e 1 mm para fora do osso na porção lingual. Nós tiramos um pouquinho de osso autógeno com raspador da área retromolar, usamos uma membrana não absorvível de politetafluoretileno. Essa membrana foi estabilizada e foi mantida aí por 1 ano. Depois de 1 ano, na reabertura, o que nós observamos é isso aqui, olha, formou osso em cima do implante. E aí vamos começar a trabalhar daquela mesma forma. Esse implante vai receber um provisório, esse provisório vai receber carga progressiva durante 3 meses, depois de 3 meses mais 1 ano em carga plena no provisório, para depois então ser feitas as coroas definitivas. Aí, aqui a gente pode ver as coroas definitivas, são coroas metalocerâmicas unidas entre si. E aqui o acompanhamento de 18 meses, nós podemos novamente observar a estabilidade do nível ósseo. Você pode dizer assim, Eduardo, perdeu quase 1 milímetro de osso naqueles implantes ali. Perdeu, mas isso a DEC colaboradores já falavam em 1981, que uma perda de 1 milímetro no primeiro ano é aceitável, é esperada. Aqui o acompanhamento clínico por 18 meses, quem dera fosse 18 anos, né? Por 18 meses. Então, hoje, agora, mais recentemente, de 2010 para cá, nós começamos a ter alguns trabalhos aparecendo na literatura comparando se eu fizer aumento ósseo ou se eu fizer os implantes curtos. Então, esse trabalho, por exemplo, de um lado eles fizeram aumento com um bloco bovino e do outro lado fizeram implantes de 7 milímetros. O que eles observaram? Que, conjunto dos autores, se eles tiverem 7 a 8 milímetros de osso disponível, eles vão preferir instalar implantes de 7 milímetros. Porque apresenta menor tempo de cadeira, menor morbidade e menor custo para o paciente do tratamento. Então hoje a literatura já está começando a mostrar que as técnicas de implante curto elas podem ser preferidas àquele aumento vertical na maioria das situações. Então esses são os nossos dados, nós estamos trabalhando hoje nós temos hoje 160 implantes curtos, acompanhados por no mínimo 1 ano após receber carga, uma taxa de sucesso de 97,5%. Então é isso que a gente queria trazer para vocês. Espero que poder ter contribuído de alguma forma para que a gente possa estar trabalhando aí com uma cirurgia mais simplificada e podendo estender o nosso tratamento a mais pessoas. Muito obrigado.